semana, né, maravilhosa com esses temas e dicas práticas. Dicas práticas, porque não adianta nada eu aqui ficar falando de processos bioquímicos, que o nosso corpo é lindo, porque Deus nos fez perfeitos. E cada vez que eu estudo e descubro uma nova via bioquímica, enfim, eu fico encantada e procuro traduzir para vocês, porque realmente eu fico encantada, gente. Não adianta. Eu, nos últimos 4 anos, o que eu tenho mais estudado é, gente, o que Deus colocou nos nossos músculos. A gente pensa que músculo é só músculo, gente, é o nosso praticamente maior órgão endócrino. Sabia que toda vez que você faz uma contração muscular, você produz substâncias que caem na corrente sanguínea e visitam todo o seu corpo, inclusive o seu cérebro. Então, isso é uma coisa que eu descobri há 4 anos atrás, venho estudando e lembrem. Quando você está falando de ciência, falar de 5 anos para cá, você está falando de um bebezinho. Então, de 5 anos para cá, sempre os estudos são considerados recentes. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quando eu escrevi esse livro, que foi justamente depois de um kairós de depressão que o Dr. Roque liderou durante mais de 14 anos, eu lembro que eu comentei com ele de uma paciente que, como eu disse para vocês, quando eu estou fazendo a anamnese, que é aquela conversa entre paciente e o profissional da saúde, eu não pergunto apenas como ela está se sentindo fisicamente falando. Eu também pergunto sobre suas emoções, seus pensamentos e várias outras coisas. E procuram aqui o consultório pessoas assim das mais diversas nacionalidades, de lugares incríveis desse Brasil afora, de fora do Brasil, e olhando a nutrição como muitas vezes a única saída, porque o médico de repente já não vê mais o que fazer com aquela criatura. E eu digo assim, olha, tem coisa que não tem cura, mas tem controle. E esse controle, a nutrição, sim, pode ser a sua grande aliada. Então, veio aqui uma vez uma moça, ela era moça e ela estava aposentada porque ela tinha entrado numa depressão tão profunda que ela acabou sendo aposentada. Ela era, se eu não me engano, até funcionária pública. Então, quando ela chegou, ela veio em busca de emagrecimento. Ela estava assim 20 e tantos quilos acima do peso por conta da medicação que ela tomava. Porque a maioria dos medicamentos, eles realmente acabam favorecendo a pessoa engordar, né? Não queria nem muito tocar nesse assunto, porque senão a pessoa vai parar de tomar o remédio porque não quer engordar. Deleta. O que eu quero dizer é, medicamento é parceiro. Como dizia Monsenhor Jonas, o homem obediente não despreza os medicamentos, tá? E ele sempre falava, quando encontrava com o Roque, eu obedeço o meu médico. E o Dr. Roque elogiava a postura dele. Então, gente, o que acontece? Ela veio com um sobrepeso absurdo, já era obesidade. Quando o pessoal vem no consultório, preenche um formulário e eu complemento esse formulário com um que eu vou deixar aqui para você à disposição. Toda vez que você for ao médico, imprima aquela planilha e preencha com tudo que você tome, até aquele chazinho inofensivo que a comadre passou a receita pra gente. Depois a gente fala sobre ele e isso eu tenho grande propriedade para falar como fitoterapeuta. Bom, quando eu fui olhar a lista de medicamentos que essa moça tomava, ela tinha preenchido a frente, ela virou, preencheu o verso e ainda virou a página, escreveu de ladinho. Eu contei, ela tomava 11 medicamentos psiquiátricos. Eu nunca tinha visto isso. Bom, vamos ao que interessa, eu falei para ela. Vamos aqui olhar esse seu problema do seu peso e é o seguinte, com a alimentação que ela estava, não era à toa que ela estava também tão mal nessa área mental. Conclusão, ela voltou 6 meses depois, ela não era de São Paulo, ela voltou 18 quilos mais magra, mas isso não foi, digamos assim, o sucesso que eu diria que nós tivemos com ela. Foi que quando ela preencheu novamente a planilha de medicamentos,
só tinham 2 medicamentos psiquiátricos, 2 e metade da dose. Eu olhei, ela falou, meu médico foi vendo que eu fui melhorando, foi tirando. Porque, gente, psiquiatra é aquele que vai ver que você está melhorando, ele vai retirando. O medicamento, muitas vezes, é parceiro demais naquele momento. Tome e você tenha certeza que quando o seu médico perceber que você está melhorando, ele vai tirar, ele não quer você tomando remédio a vida toda. Bom, quando ela foi embora, ela saiu pela porta, eu fui lá, porque o consultório do Dr. Roque, nós dois temos um consultório que é nosso, só que a sala dele fica do lado da minha. Ela mal saiu, eu já fui lá no Dr. Roque e falei assim, amor, me explica. E eu contei o caso, e ele falou assim, quer saber, Gisela? Acho que esse tal desse glúten aí realmente não faz bem para nada. E depois o que aconteceu? Fomos fazer um cairó de depressão. Eu fiz todo um levantamento dos porquês que a saúde cerebral melhora junto com a sua saúde física, etc. E o Roque fez então o prefácio e a apresentação desse livro. E aí ele citou um psiquiatra bem famoso americano que disse uma coisa brilhante e que eu vou explicar melhor no programa de amanhã, que vai encerrar essa semana maravilhosa. Muito medicamento antidepressivo vai ficar sem o efeito esperado enquanto a nutrição for negligenciada. Gente, eu quase fui lá nos Estados Unidos dar um beijo nesse psiquiatra. Resumindo, tá aqui na apresentação desse livro, e esse livro fala de várias coisas, inclusive ele foi o primeiro onde eu coloquei os alimentos fotografados, etc e tal. E vou dizer uma coisa para vocês, os psiquiatras, eles esquecem que quando eles estão dando um antidepressivo, a maioria deles lê a bula. O que eles falam? Excelente medicamento para manter a serotonina mais tempo no cérebro. Porque, gente, você tem um neurônio, que é uma célula, ela produz a serotonina e a serotonina depois fica um tempo num espaçozinho, eu vou ver até se eu consigo uma imagem bonitinha depois para explicar melhor. Fica lá naquele espaço e a célula seguinte deixa ali um pouquinho, depois, tchum, absorve para destruir, para eliminar, porque nada é eterno no corpo, né? Então você produz, o corpo usa, depois tem que ser degradado. Então essas medicações, elas são o quê? Para permanecer mais tempo a tal da serotonina no cérebro, naquele lugarzinho aonde você vai se sentir bem. E normalmente o que esses medicamentos fazem quando vão manter mais tempo a serotonina ativa? Elas têm que fabricar nas células receptores que demoram de 14 a 21 dias para serem fabricados. São como portas que a célula tem que fabricar para depois pegar e chamar a serotonina para dentro, ok? Conclusão. Eu demoro de 14 a 21 dias para começar a ter efeito dos antidepressivos. E o que acontece geralmente? Você começa a tomar, já começa a passar mal e não vê o benefício. Aí muita gente quer assim até desistir, calma. É por causa disso que demora um tempo até ele fazer efeito. Mas o que eu quero falar para vocês no programa de amanhã, para encerrar com chave de ouro, é que muitos médicos esquecem que essa serotonina é produto feito pelo nosso organismo. Então eu pergunto para você, se eu não estiver comendo a matéria-prima para fazer serotonina, como é que eu posso ter serotonina mais tempo ficando no meu cérebro ativo? Essa é a pergunta de $1 milhão que nós vamos responder amanhã. Um beijo e não perca, porque amanhã você vai ver o que acontece exatamente para você formar serotonina no cérebro.